Ok? Então, Apocalipse, capítulo 2. Vamos contemplar aí os versículos 8 até o verso 11. Não é um texto muito longo. A leitura já foi feita, então eu não vou ler todinho. A gente vai lendo aos poucos. A gente vai fazer assim, todo domingo. A leitura vai ser feita já no texto, para você já ficar já ligado. E aí a gente vai, ao longo da exposição, lendo versículo por versículo. A carta, como a gente já viu, né, foi destinada à igreja de Esmirna. Esmirna, é importante entender um pouco dessa cidade. A cidade de Esmirna, ela era conhecida por sua arquitetura. Ela passou por dois momentos importantes na sua história. Um que ela foi destruída e outro ela foi reconstruída. Na sua reconstrução, ela então foi, digamos assim, amparada e foi desenvolvida uma arquitetura muito bonita. Era algo que trazia muito orgulho aos participantes, aos cidadãos daquela cidade. Era a sua arquitetura, a apresentação da sua cidade. Ela também ela tinha um certo orgulho. Ela se denominava a primeira cidade da Ásia. Nós sabemos que Éfeso tinha uma importância muito grande, mas Esmirna trazia sobre ela esse orgulho. Nós somos a primeira cidade da Ásia, em termos de importância. Essa também foi uma cidade que reivindicava, para quem gosta de história, de filosofia e de grego também, essa é a cidade que dizia, não, Homero veio daqui, Homero é nosso. Muitas cidades chamavam para si essa ideia de que Homero veio delas, né? Esmirna era uma dessas. Essa foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. E também aqui foi um lugar muito importante, porque foi o centro do culto ao imperador, né? Segundo o historiador Tácito, na sua obra Anais, ela construiu mais de um prédio em dedicação à religião de Roma. Então, a cidade de Esmirna era marcada pelo culto ao imperador. E eles também traziam sobre eles mesmos o orgulho de poder dizer que eles faziam parte de Roma, e então eles adoravam o imperador. Essa é uma marca importante da cultura de Esmirna para entendermos um pouco o que estava acontecendo nessa igreja, nessa situação. Então uma cidade glamurosa, uma cidade orgulhosa e uma cidade que tinha como uma das suas marcas culto ao imperador. Ela tinha vários templos dedicados a vários deuses. A deusa Cibele, por exemplo, tinha um templo lá também. Existiam vários templos dedicados a vários deuses lá. Então era uma cidade marcada por isso. Uma outra marca importante dessa cidade, que vai ser importantíssima na hora da nossa leitura, é a cultura judaica. Havia muitos judeus lá, muitas sinagogas, pessoas importantes do judaísmo, que faziam parte da cidade. E eles foram elementos de grande importância na igreja, porque eles foram aqueles que, quando o culto ao imperador foi instituído como regra, todos deveriam adorar o imperador, foi exatamente a comunidade judaica que delatou os cristãos. Eram os judeus que delatavam os cristãos. Olha, esse cidadão aqui, ele não tem adorado o imperador, ele não tem adorado como deveria. E outra coisa, ele não é judeu. Judeu é uma coisa, cristão é outra, completamente diferente. Então, nessa circunstância, os judeus começaram a delatar, e a gente sabe, lendo o livro de Atos, a nossa leitura rápida do livro de Atos, percebe que boa parte da perseguição da igreja se deu pelos judeus. Os judeus ficavam indignados com a ideia de que Cristo era o Messias, eles não acreditavam, não concordavam com o fato de que Jesus Cristo era o Messias esperado, prometido no Antigo Testamento, então eles iam de encontro ao cristianismo. Durante um tempo da história do cristianismo, as pessoas de fora não sabiam perceber o que era um judeu e o que era um cristão, até porque a Bíblia deles era a mesma, o Antigo Testamento, exatamente a mesma, então eles não faziam muita diferença. Aqui nós temos já um período de maturação do cristianismo e também uma dedicação clara por parte dos judeus de dizer, nós não somos cristãos. E aí eles delatavam, e foi o caso que aconteceu nessa igreja, um caso clássico aqui, que é registrado na história, foi de um mártir Policarpo, né, um dos grandes pais da igreja do segundo século. Logo depois que essa carta foi escrita, talvez uns 50 anos depois, Policarpo foi executado, foi queimado, e os judeus que não podem trabalhar no sábado, por causa do quarto mandamento que eles seguem, juntaram as madeiras no sábado para queimar o cristão. Então você vê como os judeus nessa cidade trabalharam contra os cristãos, deixando bem claro que eles eram cristãos e que não eram judeus, porque os judeus
tinham a liberdade religiosa que os cristãos não podiam ter. Esse quadro histórico é importante na hora da nossa leitura aqui. Então, como é que Cristo se apresenta a essa igreja? Ele vai dizer: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu tenho falei na primeira igreja, que para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. E essa maneira que ele se apresenta está ligada com a visão do capítulo 1. Lembrando que tudo isso é uma visão só, capítulo 1 até o final do capítulo 3. E cada parte da visão do capítulo 1 ele vai colocando nas igrejas. E ele vai encaixando qualidades de Cristo que se enquadram com aquela igreja / cidade. Então olha como é que ele se coloca. Jesus se apresenta como o primeiro e o último. Para a cidade que se denomina a primeira, ele diz: quem é o primeiro? É Jesus. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e o último. Eu tenho o poder da eternidade. Eu sou soberano sobre o tempo. E também para uma igreja que está sofrendo perseguição e que tudo indica estava prestes a morrer, pela profecia que vai ser dada aqui a esses irmãos, muitos iriam morrer por sua fidelidade a Jesus. Ele está dizendo: eu sou aquele que morreu, mas tornou a viver. Então eu sou aquele que tem o poder do tempo, eu sou aquele que também tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A gente aprendeu isso naquela primeira visão de João, no capítulo 1. Mas é importante era ser lembrado disso, porque essa é uma igreja marcada pelo sofrimento. E aí vem a primeira parte, ele vai dizer, versículo 9: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos parar um pouquinho aqui para falar da palavra conheço. Quando Cristo diz: eu conheço a tua pobreza, eu conheço a tua aflição, a tua tribulação, ele não está dizendo que tem informação sobre isso. Quando Jesus diz: eu conheço, eu sei do seu sofrimento, ele não está dizendo: eu fiquei sabendo que você está sofrendo, entrou na minha cabeça a informação de que você está sofrendo. A palavra conhecer aqui também pode dar a ideia de empatia. Jesus está dizendo assim: eu sei o que você está sofrendo e eu estou ligado a esse sofrimento com você. A ideia é: eu sofro junto com você. Ter compaixão é ter paixão com alguém, estar junto com alguém, sofrer junto com a pessoa. Jesus, quando diz: eu sei do que vocês estão sofrendo, ele está dizendo não somente eu sei o que vocês estão passando, eu passei também por sofrimento, eu fui perseguido, mas ele está dizendo: eu tenho empatia pelo sofrimento de vocês também. É uma forma positiva de falar do sofrimento. As três palavras estão interligadas. Primeira palavra, aflições, na sua talvez tenha tribulações, pobreza, e a outra é blasfêmia. Aqui no texto parece estarem bem separadas, mas na língua original está bem próximas, estão interligadas. Pobreza, aflição e blasfêmia. A ideia é: a blasfêmia dos judeus gerou tribulação grandiosa para eles, e essa tribulação tem uma marca específica: a pobreza. Eu até criei aqui um quadro, uma consideração, assim, vamos dizer assim, imaginando uma situação. Eu criei um personagem chamado João e que explicaria por que ele fala da pobreza desse povo. Uma cidade tão rica, tão considerada a primeira cidade da Ásia, por que o povo cristão ia ser marcado pela pobreza? Nós sabemos que a pobreza está sendo gerada pelo quê? Pela blasfêmia dos judeus. Então os judeus, por causa deles, por causa da delatação deles em relação aos cristãos, os cristãos começaram a perder o seu espaço na sociedade. E isso redundou em pobreza. Eu criei um personagem aqui bem rápido, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos lá, João. Criei o nome do João aqui. João era um comerciante bem sucedido em Esmirna. Todos iam para o seu estabelecimento. Mas João se tornou um cristão. João não adora mais o imperador. E os judeus então começaram a delatar os irmãos dele, os irmãos de João, os irmãos de fé de João. Alguns deles foram presos, outros tiveram confisco dos seus bens, algumas mulheres ficaram desamparadas, viúvas, algumas filhos pequenos, abandonados. João então resolve ajudar os seus irmãos, mas logo a comunidade não compra mais a João. Por quê? Porque João não adora o imperador, João não compactua da situação presente, ele não está de acordo com o padrão da cidade, é do grupo dos cristãos.
João vai comprar mercadoria e o seu fornecedor não confia mais nele. João procura emprego, mas ele agora é um cristão. E aí agora João sofre preconceito, descrédito, desemprego, talvez confisco dos bens. O que nós sabemos é que, segundo as Escrituras, a pobreza pode ser fruto da preguiça. O provérbio diz isso. Mas também, muitas vezes a pobreza pode ser fruto da fidelidade. E é o caso da igreja de Esmirna. Esses irmãos estão marcados pela pobreza porque eles são fiéis. Talvez em alguns dos seus empregos eles eram convidados a oferecer alguma coisa a um Deus antes. E ele dizendo, eu não posso fazer isso, eu sou um cristão. E ao se denominar cristão, o preconceito era claro, porque sabia que aquele é um tipo de pessoa que não estava dentro do sistema. A palavra talvez melhor seria essa. O cristão era alguém fora do sistema. Não estava dentro da engrenagem do sistema romano. E aí, o resultado era claro, pobreza, perseguição. E olha, o que a gente vai ouvir agora de Cristo é muito interessante quando a gente pensa em igreja. Essa é uma igreja de uma cidade muito rica, mas é uma igreja marcada pela pobreza. Mas olha o que Cristo vai dizer. Ele vai, em dois momentos, ele vai dizer assim, mas. Em dois momentos, Jesus está dizendo assim, ó, vocês são pobres, mas. E o mais aqui é muito forte. É um contraste intenso que Cristo está querendo mostrar. É assim que as pessoas veem vocês. Talvez é assim que vocês estão se vendo. Mas eu quero dizer para vocês como eu os vejo. Vocês são vistos como pessoas pobres, oprimidas, não tem mais espaço no lugar, vocês não adoram mais o imperador, estão sendo delatados pelos judeus. Por causa da blasfêmia deles, vocês estão sofrendo perseguição. Mas, ele vai dizer, versículo 9, conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus aqui nos convida a ter um olhar diferente sobre o assunto riqueza e pobreza. Para a igreja que é rica, lá na frente a gente vai chegar nela, ele diz, vocês são ricos, mas na verdade vocês são pobres. Para a igreja que é pobre, ele diz, vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Nós temos que aprender a olhar com os olhos de Cristo. Ele está dizendo, não é assim que é verdade. Porque para Cristo, a fidelidade é um exemplo de riqueza. E tem mais um mais aqui, ele vai dizer. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Fica a pergunta aqui, que tipo de judaísmo está sendo pensado aqui? Talvez a ideia, porque a palavra judeu, né, ela pode ser aplicada no sentido mais amplo, e não necessariamente alguém que é descendente de Abraão. A gente sabe disso lendo o livro de Romanos, quando Paulo vai dizer que nem todo israelita é de fato israelita. Ou seja, o cara nasceu, ele tem na sua árvore genealógica o nome de Abraão lá em cima, só que ele não tem a fé que Abraão teve. Assim, ele mesmo sendo descendente de Abraão, não tem os benefícios da bênção ligados a Abraão, porque ele não tem a mesma fé que Abraão. Então a ideia é, tem gente que é judeu, mas de fato, Jesus está dizendo, não são. Eles são genealogicamente, eles são geneticamente judeus, mas na verdade não são. Porque eles estão blasfemando, é o que ele diz aqui, ó, blasfêmias do que se dizem judeus, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que ele denomina essa sinagoga de Satanás? Ao que tudo indica, o que eu percebo é que é de Satanás porque elas têm os mesmos propósitos, destruir o povo de Deus. Toda instituição, pessoa que tenta destruir o povo de Deus está entrando numa fileira que o encabeçador da fileira é o próprio diabo. Quando a gente for ler o capítulo 12 do livro de Apocalipse, aquela cena grandiosa em que o diabo cai do céu como um dragão, vai dizer que ele olha para o povo de Deus e persegue o povo de Deus, porque ele percebe que tem pouco tempo e ele quer destruir o povo de Deus. Todos aqueles que se enfileiram nessa linha de querer perseguir o povo de Deus, estão a serviço de quem? Só não é de Deus. É por isso que Jesus diz, na verdade, essa sinagoga que está aí,
que diz que se reúne no meu nome, na verdade está perseguindo o meu povo, se juntando a Satanás em seu projeto de destruir o meu povo. Ou seja, esses judeus que estavam entregando os cristãos para serem perseguidos pelo governo romano, estavam trabalhando a favor de quem? Do diabo, de Satanás. E ele continua, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. É muito interessante isso aqui. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha, irmãos, eles já estão sofrendo aflições, tribulações e pobreza. Jesus vai e diz: vocês ainda vão sofrer mais. Não temam. Não temam que vocês vão sofrer. Mas o fato é que vocês vão sofrer. Eu fico pensando nessa igreja. Qual seria o slogan dessa igreja? Igreja Batista de Esmirna. Aqui o sofrimento está só começando, porque depois vem mais ainda. Essa igreja não tinha um slogan muito interessante. Igreja pobre. Olha aqui o quadro. Uma igreja pobre. E uma igreja que sofre e sofrerá mais ainda. É o tipo da igreja que certamente muitas pessoas evitariam. Mas a gente tem que ter o olhar de Jesus da igreja. É uma igreja rica. Uma igreja abençoada. Que sofre, mas ainda assim é abençoada. Ele vai dizer: você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Vamos parar aqui para olhar cada parte aqui. Versão, devagarzinho para entender o texto. Primeiro, ele vai dizer que o diabo vai lançar alguns na prisão. Como é que funcionava a prisão no sistema romano? Por que alguém era preso? 3 razões, eu coloquei aqui. Primeiro, uma coerção a uma resistência obstinada. Prende o cara. Segundo, detenção para esperar o julgamento. Prende ele. Ou a espera para ser executado. Prende. Prisão em Roma não é como no Brasil. Ou o cara espera julgamento, só que lá a pessoa era julgada, aqui, né? E no final, a pessoa geralmente estava na prisão para esperar a morte. É o caso de Paulo. Quando ele escreve a sua segunda carta, ele está esperando ser condenado, na verdade. E em outras cartas, quando ele está preso, ele está esperando ser julgado. Então, a mesma situação. O que Cristo está dizendo para a igreja é: eu vou dizer uma coisa para vocês. O sofrimento está grande. Esse sofrimento, essa perseguição gerou pobreza em vocês. Mas eu vou dizer mais para vocês: vocês serão presos. E tudo indica que vocês vão morrer. Vocês vão morrer. É essa a mensagem de Cristo à sua igreja. E ele vai dizer assim, ó: o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Talvez na sua versão tenha assim, está na voz passiva de vocês. Deixa eu ver como é que está aqui na atualizada. Não, para ser provado tem aqui a minha. Como é que está na atualizada? Posto à prova. Alguém está atualizado? É assim, posto à prova? Tem escrito? Pronto. A pergunta é: posto à prova por quem? Porque a palavra prova ou a palavra tentação na Bíblia é a mesma. E a pergunta que fica é: quem é que prova? Quem é que tenta? Porque o diabo é que vai lançar na prisão. Que é interessante isso aqui. Jesus permite que o diabo haja com respeito ao seu povo, lance-o na prisão para ser condenado. Ele está sabendo de tudo isso, e ele tem o poder da vida e da morte nele, e ele mesmo assim deixa que isso aconteça. Ele está dizendo: eu vou prová-los. A pergunta que fica: quem vai provar? Se for o diabo, a tradução seria tentar. Se for Deus, vai ser a tradução provar. Deus nos prova, porque ele vai nos colocar numa situação para ver onde realmente está o nosso coração. E o diabo nos tenta porque ele quer ver a nossa destruição. E essas ações, elas se unem. No livro de Jó, por exemplo, não é? O diabo está lá, tem aquele diálogo com Deus, e Deus diz para Jó, ou diz para o diabo: você está vendo lá meu servo Jó? E o diabo diz: depois eu vou lá tocar nele, vou lá mexer com ele, depois não posso fazer isso nem aquilo outro. O diabo busca o quê? A destruição de Jó.
E Deus, no controle de todas as coisas, usa o diabo para melhorar Jó. Deus está usando o diabo para provar o seu povo. O diabo não é uma força parelha com Deus. Deus não luta com o diabo, porque Deus não precisa levantar a mão para ninguém para lutar com ninguém. Então, Deus está lutando com o diabo. Deus não luta com ninguém. Não tem ninguém que possa lutar com ele. Deus usa o diabo como ele quer. Ele usa para nos provar. E uma boa definição de provação é quando Deus nos dá a oportunidade de sabermos o que realmente está em nosso coração. Quando nós somos provados, colocados no cantinho e acuados, ali nós ficamos sabendo realmente se amamos ou não. Hoje, com o grupo lá que a gente foi evangelizar lá na praça, meu Deus, José de Alencar, vou decorar. A gente foi evangelizar lá, e antes da gente sair para evangelizar, eu falei, nós somos instrumento de graça. Instrumento de graça não exige para quem vai receber a graça nada. Ninguém vai perguntar se o cara fez algum curso de graduação antes de ajudar o cara. Ninguém vai perguntar ao cara se ele foi um bom filho. A gente vai ajudar e ponto. Isso é ser gracioso. Só. Ninguém está querendo saber qual é a intenção da pessoa, se ela está querendo enrolar a gente, se ela está mentindo para a gente, se ela inventou uma história para a gente. Isso não impede a gente de agir com graça, com amor. Deus nos coloca em situação para sabermos realmente onde está o nosso coração. Ele nos coloca lá no cantinho e diz, onde realmente está a tua confiança? Onde realmente está a tua vida? Ele nos coloca nessa situação. Teu coração está cheio de quê agora? E o diabo é um instrumento que Deus usa para isso. Enquanto ele está querendo acabar com a gente, Deus, por trás do comando de todas as coisas, está usando ele para nos fazer melhor. Dá para entender? Como Lutero diz, né? O diabo é diabo de Deus. Ou seja, Deus está no controle do diabo também. Lutero ainda chegava ao ponto de dizer que o diabo é como um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não pode agir sem que Deus não queira. Por isso, Deus está dizendo, não temam o que vocês vão sofrer. O diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a reação nossa não pode ser de temor. O crente não é para ficar com um negócio de medo de diabo. Tem muito crente que tem medo de macumba, essas coisas todinhas. Tá entendendo? Eu sempre gosto o cara tem, bastou a macumba, pois faça 10. Bota na frente lá em casa. Tá entendendo? Que não é para ter medo disso. E nem é uma das aplicações, né? Não ter medo do diabo. Mas ele vai dizer que eles vão ficar presos por um dia esperando a execução ou o julgamento. Seja o que for, o negócio é pesado. Mas ele vai dizer assim, ó. Vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante quantos dias? 10 dias. Lembra que isso faz parte de uma visão. Tudo indica que esses 10 dias não são 10 dias literais. Nós estamos dentro do livro de Apocalipse, não podemos esquecer isso nunca. Estamos dentro de uma visão. Esses 10 dias, quando você vai lendo as Escrituras, você vai lendo, por exemplo, o livro de Daniel, você percebe o que acontece lá. Vamos lá para o livro de Daniel rapidinho, capítulo 1, versículo 12 e versículo até o 15. Daniel, lembra que muito do livro de Apocalipse faz referência a Daniel, mas muito mesmo. Já temos visto vários momentos em que nós estamos só no capítulo 2, faltam 20. E ele já citou várias vezes, ele não levou a pensar em Daniel. Por isso é bom que, se você estiver lendo as Escrituras no seu devocional, esteja lendo o livro de Daniel, que pode te ajudar a entender melhor o livro de Apocalipse. Ok? Capítulo 1, versículo... Vamos ler o versículo 11 até o versículo 15. Daniel disse então ao homem, o chefe dos oficiais... Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias.
não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam ainda mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Para quem não lembra da história, comer da comida do rei era compactuar de alguma forma, demonstrar fidelidade ao rei. Daniel não queria se submeter a Nabucodonosor e ser mais um adorador de Nabucodonosor. Tanto é que esses amigos de Daniel depois recusam se adorar e são colocados na fogueira por causa disso. Então, qual é o ponto aqui? Eu acho que a referência que ele nos leva a voltar para Daniel e lembrar de 10 dias é que eles vão passar por um tipo de provação semelhante à de Daniel, em que eles deveriam mostrar: vocês são fiéis, na verdade, a quem? A César ou são fiéis a Deus? Quem é o Senhor da vida de vocês? É César ou é Deus? Lembra que eu falei de Policarpo? Policarpo morreu em Esmirna, pastor de Esmirna. Pouco depois dessa carta ele morreu por quê? Eu não digo que César é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Ele se recusou a compactuar de uma vida, de um compromisso, de uma participação com o reino, onde o rei era adorado. Só quem pode ser adorado é Deus. E por isso ele morreu. E por isso muitos morreram. E por isso eles estão passando por essa provação. A provação que eles iam passar era essa. Vocês amam mais a quem? Até que ponto vai a fidelidade de vocês? Olha o que ele vai dizer. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que é ser fiel até a morte? Dois sentidos. Primeiro, fiel até o ponto de você morrer. Desculpa, fiel em termos de tempo. Eu vou ser fiel até chegar ao ponto de eu morrer, né? Quando eu morrer, eu vou ver, eu fui fiel até o fim. Mas tem também a ideia de fidelidade como a ideia de, deixa eu colocar aqui a palavra que eu escolhi que é melhor, de intensidade. A ideia é, você vai ser fiel até o ponto de morrer pela sua fidelidade. E eu acho que essa é a questão aqui. Jesus está dizendo: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, semelhante a Daniel. Sejam fiel, mas que essa fidelidade leve vocês até o ponto de morrer por mim. O que Cristo está dizendo é: a fidelidade de vocês é tal que eu quero que vocês morram por mim. E essa não é uma fidelidade, é um ponto interessante, essa não é uma fidelidade exigida de uma categoria de crente. Tem os crentes que são fiéis mais ou menos, e tem os fiéis até a morte. Não. O fiel até a morte é todo e qualquer cristão. A minha fé revela-se genuína nisso. Alguns cristãos, que pelo menos se denominam cristãos, são fiéis até, não é nem a morte, é até o primeiro convite para sair, é até o primeiro convite para fazer alguma coisa errada. Já estão, aqui é fiel até o ponto da sua vida estar ligada a isso, de você perder a sua vida. Como no capítulo 2 vai dizer, pessoas que morreram por Jesus, porque amaram mais a Deus do que as suas próprias vidas. É esse o amor que Deus espera de nós, até a nossa própria vida completa. Ele continua: e eu darei para você o quê? A coroa da vida. Que coroa é essa? A palavra coroa, tem duas palavras para coroa no Novo Testamento. Uma é uma palavra que deu origem àquela nossa palavra portuguesa, diadema, que é uma coroa que tem mais assim uma tonalidade, digamos assim, real. Um rei, quando ele era coroado, ele recebeu uma coroa, um diadema. Seria mais ou menos isso. E tem uma outra palavra que deu origem, é a palavra Stéphanos. Stephanie vem desse nome, né? Que é coroa, mas é a coroa militar ou coroa do atleta. É quando o cara termina o percurso e recebe uma Stéphanos, uma coroa. Então ele está dizendo assim: sejam fiéis até o ponto de morrer, porque eu vou dar uma coroa como se vocês fossem vencedores de uma corrida. Essa é a ideia. E essa coroa não é para, novamente, não é para uma categoria de pessoa, é para todo e qualquer cristão. É da vida por quê? Interessante.
estudando um pouco sobre essa questão de coroa, eu percebi que os líderes de Esmirna, quando eram enterrados, quando eles morriam, eram enterrados, eles eram coroados depois da morte. Então eles eram, digamos assim, homenageados com a coroa pós-morte. E o que Cristo está dizendo é: a minha coroa é a coroa da vida. Não é essa coroazinha que vocês estão vendo aí, os líderes de Esmirna, aqueles que estão levando vocês para o tribunal, aqueles que estão abafando a vida de vocês ao ponto de chegarem à pobreza. Não é essa coroazinha que colocam lá no caixão deles, é a coroa da vida. E é interessante porque ele disse: eu sou aquele que morreu e voltou a viver. Para uma igreja que está sofrendo, vai sofrer mais, e Cristo diz: vocês vão morrer. Isso é importante. Irmãos, a gente não sabe muito bem o que é isso aqui. Não é a nossa realidade. Mas quando você começa a estudar algumas biografias, algumas histórias de alguns cristãos que passaram por situações semelhantes a essa, é muito interessante você ver como Deus dá condições para a pessoa resistir tudo isso. Ele dá força mesmo. Que eu me lembro agora do pastor, né, do teólogo Bonhoeffer, né, que morreu na Segunda Guerra Mundial, enforcado, um mês antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Ele foi enforcado porque ele tentou, fez um plano para matar o Hitler, né? Eu sempre gosto de dizer que pastor é bicho perigoso por causa disso, né? O cara tentou matar o Hitler, né? Vai que alguém quer matar alguém por aí também, né? Algum pastor. E aí, ele é dito pelos aqueles que testemunharam ele indo para a forca, que nunca viram alguém orar com tanta serenidade. Ele ia morrer. Ele ia para a forca. E Deus deu a ele uma capacitação para orar, para agradecer ao Senhor, rumo à forca. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho ideia do que é isso. O que eu sei é que naquele dia, Bonhoeffer estava certo. Eu vou receber a coroa da vida. E se é para morrer, que eu morra por fidelidade a Jesus. Então, nós não sabemos o que é isso, mas que Deus nos ajude até lá. Certamente Ele nos dará força para isso. Versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, e vencedor é o nome dado a todo e qualquer cristão, não é uma categoria de cristão, de modo algum sofrerá a segunda morte. O que é a segunda morte, pastor? Vou falar pouquinho aqui, mas ela já vai ser referida lá na frente, no livro de Apocalipse. Segunda morte é a morte definitiva, nós temos na Bíblia, né? Morte espiritual, nós já nascemos mortos espiritualmente. Nós temos a morte física, que a pessoa geralmente acha que é a única morte que existe. E nós temos a segunda morte. A segunda morte é quando você morre fisicamente, estando ainda morto espiritualmente. Aí pronto. Se você está morto espiritualmente e morre nessa condição fisicamente, agora você não vai escapar da segunda morte. Agora, se você tem vida espiritual em Cristo, é o que Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos deu vida em Jesus, pela graça. Se você tem vida em Cristo, mesmo que você morra fisicamente, a segunda morte não vai te pegar. É por isso que os cristãos conseguem encarar a morte, porque eles sabem que aquela não é a única morte. Tem uma segunda morte. E aquela primeira vindo não vai levá-los à segunda morte. Ele está dizendo, olha, de modo algum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, vocês vão sofrer a segunda morte. O que ele está dizendo é, se você é fiel ao Senhor Jesus, que se você entregou a Cristo, você não pode perder a sua salvação. De modo nenhum. Vamos aqui a algumas aplicações, queridos. Primeiro, precisamos dos olhos do Senhor. Jesus nos convida a olhar com seus olhos. Precisamos ver a riqueza e a pobreza, não pelos olhos da sociologia, mas pelos olhos de Jesus. Precisamos rever o nosso conceito de riqueza. Fidelidade é riqueza. Hoje a gente teve, como eu falei, eu estive pregando lá naquela praça com aquelas pessoas pobres. E no meio daqueles farrapos, da fome, do mau cheiro, da malandragem, da lombra de muitos lá, a gente poderia enxergar as almas das pessoas. É isso que Deus quer que nós
tenhamos esses olhos, né, que enxerguem as coisas além. Deus quer que tenhamos os seus olhos. Para um grupo de pobres, nós podemos dizer com os olhos de Jesus, eles são ricos. Para um grupo de pessoas que você não tem nenhum tipo de expectativa de vida, você olha almas que podem se render a Jesus. Deus quer que tenhamos os seus olhos. Não vá pelos seus não, meu querido, porque os seus projetos sempre serão projetos pobres, no sentido negativo da palavra pobre, não no sentido positivo que a Bíblia dá muitas vezes. Um projeto muitas vezes marcado pela covardia. Não vá pelos seus olhos, vá pelos olhos de Cristo. Ele vai mostrar a você a realidade de uma outra forma. E Ele nos faz isso quando lemos a sua palavra. Segundo, ser fiel até a morte é ter fidelidade de uma categoria tal que suporta a penalidade da morte. Essa não é uma fidelidade de um grupo especial de cristãos. Discípulo de Cristo morre por Cristo. Ama Cristo de forma tal que morre por Ele. Agora vamos tentar comparar isso com a realidade. Quando alguém diz assim, pastor, não dá para mim não, isso aí, porque tem isso, tem meu trabalho, tem aquilo outro, tem a minha mulher, tem o meu filho, tem não sei o que, meu amigo, a gente está falando de Jesus. Ele quer que você seja fiel a Ele até a morte. Ninguém está querendo que você coloque Jesus Cristo em terceira categoria, em segunda categoria, em quinta categoria, não. É por isso que algumas coisas, vindo da boca de alguns cristãos, não faz o menor sentido. Alguém dizer, não dá para mim não por causa disso, não é muito difícil. Se Cristo quer que você faça uma coisa, faça, meu amigo. Você tem que ser fiel ao ponto, não é somente até em termos de tempo, mas ao ponto de a sua vida correr risco. Quantos missionários morreram de lepra porque tiveram que pregar para leprosos? Eu não vou lá não, porque vai que eu pego a lepra. Ora, meu amigo, que pegue a lepra e morra. A fidelidade a Cristo é até a morte. A gente não pode ficar escolhendo demais. Um discípulo de Cristo não é somente um carinha que muda de ouvir a música que ele ouvia, a roda de amigos dele mudou, o vocabulário dele mudou, mas ele não está pronto para morrer por Cristo. Isso não é crente. O nível de compromisso que Cristo exige é de acordo com a sua glória. Se Cristo exige tudo de você, se Cristo não exigisse tudo de você, Ele estaria nos ensinando quem Ele é. Vou dizer uma coisa para você, não deixe de amar Cristo por absolutamente nada. Muitas vezes vai incorrer em perca de emprego. Muitas vezes a pobreza virá por sua fidelidade a Jesus. Alguns empregos que podem surgir na sua vida podem ser barreiras para a sua. Pastor, porque no nosso meio não tem como a gente parar de mentir. Então, esse não é o seu meio. Pastor, aí eu vou ficar pobre. Fica pobre. Pastor, mas eu posso até morrer. Morre. Não é isso que o texto está dizendo para a gente? É ou não é? É. Porque se você disser assim, não, ser fiel a Cristo até certo ponto, você está dizendo para mim que glória Cristo tem para você. Mas o que é a sua vida diante dele? Nada. Na verdade, quando a gente lê a carta a Esmirna, a gente diz assim, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não tenho dificuldade. Essa que é a verdade. Quando morremos por Cristo, revelamos que temos vida. Amamos mais a Ele do que a nossa própria vida. Terceira aplicação. Nem toda igreja, nem todo aquele povo que diz que é povo de Deus, é povo de Deus. Tem a sinagoga de Satanás também. Ou você acha que o judeu, quando se reunia lá em Esmirna, não lia a Torá, não lia a lei de Deus, estava lá, o cara abria e tudo. Mas como é que Cristo chama esse grupo que se reúne e abre o Antigo Testamento? Sinagoga de Satanás. Isso quer dizer que nem sempre alguém que se reúne e abre a Bíblia é um povo de Deus. Porque muitas vezes esse povo que faz isso promove perseguição contra o real povo de Deus. Acorda para isso. Quarto, não devemos temer o diabo.
Tem gente que tem medo do diabo. Devemos reconhecer o seu poder, mas nunca temê-lo. Seu temor ao diabo está relacionado à sua ignorância de quem Cristo é. Na hora que você diz assim, eu tenho medo do diabo, eu vou dizer para você, então você não sabe nem quem é Jesus Cristo. Porque se você soubesse um pouquinho de quem é Jesus, você não temeria o diabo. Porque quem é o diabo diante de Jesus? É um nada menos nada. Ele é um nada. Não é para ter medo do diabo, não. Medo de macumba, medo de mal olhado, medo de esse tipo de coisa. A gente vê assim, aqueles carros, né, aquelas de adesivo de carro, né? Contra a inveja, se você tiver inveja, como é que diz? Se você me invejar, a inveja vai cair contra você. Esse tipo de coisa. O pessoal tem medo que alguém tenha inveja, tem medo de mal olhado, tem medo do diabo. Não devemos temê-lo. Devemos temer a Deus, não a ele. Quinta aplicação. A Bíblia nos incentiva a submissão às autoridades. Romanos capítulo 13. Mas nunca essa submissão pode ser total. O povo aqui está pobre porque não quis obedecer às ordens do governo. E talvez nós podemos viver no nosso país um momento parecido com esse. Lá nos States, tem cristãos que são juízes que estão deixando o seu cargo de juiz porque não querem promover um casamento homossexual. Há pouco tempo um juiz lá nos States, né, acho que foi nos States, ele deixou, estava 6 meses da aposentadoria dele, ele tirou antes, porque ele disse, eu não vou fazer um casamento homossexual. Por quê? Porque eu não posso concordar com isso. Porque o Estado mandou, o Estado que se exploda. Eu tenho que obedecer ao meu Deus antes de qualquer coisa. O Estado tem autoridade, nós somos marcados por obediência ao Estado. Talvez um dos versículos que eu mais tenho mais dificuldade é a quem imposto. Não tem essa parte, né? Pagar imposto, essa é a parte que dói muito. Pagar imposto para um governo corrupto. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer isso. Mas tem hora que o Estado dá ordens a você, que é ou você obedece ao Estado, ou você obedece a Deus. Esse povo é pobre porque escolheu obedecer a Deus e não ao Estado. Logo, logo, o nosso Estado vai estar assim. Logo, eu quero ver essas mega igrejas aí, quando começar a perseguição, que o pastor não vai poder falar contra o homossexualismo, e vai ser perseguido. Eu quero ver os pastores ainda pregando sobre isso, quero ver. Muitos vão tentar diluir o discurso, para não cair na pobreza ou na perseguição. Nós devemos ser submissos ao Estado, mas na hora que o Estado promove coisas erradas, a gente vai fazer aquilo que nós devemos fazer. A lei da palmada. Se a Bíblia fala que eu tenho que dar uma palmada no meu filho, eu vou ser um contraventor da lei. Ponto. Ponto. Mas a lei diz, a lei está errada. A Bíblia diz o contrário, então eu vou pela Bíblia. Então você vai ser preso, eu vou até morrer. A autoridade tem limite, qualquer autoridade. A autoridade de um pai tem limite, a autoridade de um marido tem limite, de um pastor tem limite, a autoridade de um governador também tem limite. E o limite é estabelecido pela palavra. Outra aplicação. Vou terminar aqui já. Muitas vezes, o que está próximo de acontecer com a gente é mais doloroso do que o que já está acontecendo. É o caso da igreja de Esmirna. Eles já estavam sofrendo? Sim. E Cristo diz o quê? Vão sofrer mais. Aquilo que está próximo de acontecer vai piorar. Somente uma visão escatológica do futuro é que pode nos fazer aguentar viver. Porque se eu olho para o amanhã, vai piorar. O depois da manhã vai piorar. Daqui a 10 anos vai piorar. Então, como é que eu vou continuar vivendo, pastor? Se eu não tiver uma visão escatológica da vida, uma visão futura. A vinda de Cristo, estabelecimento do seu reino, novo céu e nova terra. Se eu não tiver isso no meu coração, eu não vou aguentar. E às vezes na sua história particular mesmo de vida. Você está aqui hoje, e aí o diagnóstico é aquele que você não queria, e a previsão é pior ainda, e o que espera para frente é coisa pior ainda. Se você não se agarrar nas verdades escatológicas, você não aguenta. Não aguenta mesmo. Outra aplicação, essa é uma pergunta. O que você pensa sobre Jesus?
E o que você tem aprendido sobre Jesus no livro de Apocalipse? Porque o Jesus que nós estamos aprendendo aqui é aquele que diz para a sua igreja: vocês vão morrer. Ele está dizendo para a sua igreja: eu deixei o diabo peneirar vocês, tentar vocês. Esse é o Jesus que está aqui no livro de Apocalipse. Esse é o Jesus bíblico, que diz: você é meu seguidor, pois deixa eu dizer uma coisa para você, o diabo quer provar, quer tentar vocês, e eu vou usá-lo para isso, ao ponto de vocês serem presos e serem condenados à morte. O que você aprende de Jesus aqui? Certamente esse aqui não é o Cristo que muitos têm apresentado para você, mas o Cristo bíblico é esse. E para nós isso é de grande importância, porque a vida em Cristo é muito melhor do que qualquer outra coisa. E isso para a gente não é uma afronta. Em nenhum momento essa declaração de Cristo nos leva a questionar o amor dele. Será que ele nos ama? Mas ele vai deixar o diabo agir assim com a gente? Ele vai deixar o diabo nos levar para a prisão e sermos executados? Em nenhum momento podemos questionar o amor de Deus com tudo isso. Em nenhum momento. Se ele fez isso, é para o nosso bem. E aí vem outra aplicação. Não podemos reduzir os propósitos de Deus àquelas formulazinhas básicas e simplórias. Você não resolve alguns problemas teológicos com aqueles dizer de caminhão. Tem aquelas frases de caminhão, nenhuma daquelas frases vai resolver algumas questões. Por exemplo, essa igreja está sofrendo, e que é interessante, a outra igreja que está sofrendo é a igreja de Filadélfia. As duas igrejas que não tem uma palavra de reprovação é essa igreja e a igreja de Filadélfia. As duas igrejas não têm nenhum tipo de impacto em termos de número e riqueza. São igrejas que sofrem, mas são as únicas que não recebem palavra de repreensão de Jesus. Uma sofre e vai sofrer mais. A outra não vai sofrer tanto como essa. A pergunta é: por que algumas pessoas sofrem mais do que outras? Hebreus vai dizer: e porque esses aqui tiveram fé, pela fé, alguns fecharam a boca de leão, mas pela fé muitos foram partidos ao meio. Nas escrituras você encontra Pedro sendo libertado do livro de Atos, mas Tiago foi martirizado. Estevão foi apedrejado até a morte, e Pedro não. Porque ele sofreu mais do que o outro? Nenhuma placa de caminhão vai te responder isso. Nem aqueles dizerzinhos de Facebook, aquelas frases de efeito de Facebook vai também. Ou aqueles livros de sabedoria que você abre assim, a esmo, e tenta ver qual é. Não vai responder isso. Nós não sabemos. Os propósitos de Deus são profundos demais para nós. O fato é que dentro dessa sala aqui tem gente que sofre num nível diferente do outro. E as razões são muito complexas para a gente fazer formulazinha mágica. O cara está sofrendo, então é porque ele pecou. Se ele está bem, é porque ele é fiel. Isso sobrevive a uma leitura bíblica, irmãos? De forma alguma. O cara que mais sofre na Bíblia é considerado o cara mais fiel nas Escrituras, que é Jó. Não quer dizer nada. E Cristo morreu pela mão dos romanos que estavam em poder e tinham dinheiro. Então, a gente não pode reduzir as coisas a essas explicações rápidas assim. O fato é que a sua história é uma, a minha história é outra, a história da igreja de Esmirna é uma, a história da nossa igreja é outra, e eu não posso reduzir uma frasezinha: agora aquela igreja está sofrendo isso por causa disso. Nós não sabemos porque uns sofrem mais do que outros. Na verdade, eu não sei. Ok? E por último, provação e tentação. Deus irá nos provar, meus queridos. Eu estava assistindo essa semana um filme chamado... Pronto, Natan, minha memória, né? Número 2. O Poder da Graça. É muito legal. Alguém viu esse filme, O Poder da Graça? Senti aqui agora um nerd, assim, um estranho no meio de você. Poder da Graça, todo mundo tem que assistir esse filme aí. Assistiu? Bom, eu e o Clênio assistimos, depois a gente pode falar para vocês. O que eu acho legal desse filme do Poder da Graça
é que tem um ponto na história do filme que é um soldado, um policial que é pastor. Ele é policial e pastor ao mesmo tempo. E ele é colocado como parceiro dele um cara extremamente problemático. Eu não vou contar todo o filme porque senão vai ficar sem graça para você. Mas um ponto é que o pastor não consegue perceber por que Deus colocou aquele cara na vida dele. Por que esse cara, por que ele me colocou? E aí ele começa a ter um ódio, porque o pastor é negro e o outro é branco. E ele é racista. Então ele diz, eu tenho um ódio desse cara. E o pastor, na hora de pregar na sua igreja, ele vai até dizer que amar ao inimigo, isso é uma coisa que a gente fala da boca para fora, na verdade, mas a gente não faz isso. Porque a gente tem ódio muitas vezes mesmo. A gente quer matar a pessoa, quer destruir a pessoa. Mas o fato é que ele vai percebendo que esse homem foi um instrumento de Deus para mostrar para ele onde estava o coração dele. E Deus usa quem quer, inclusive o diabo, para fazer isso com você. Para mostrar onde está o seu coração. O diabo fez isso com Jesus. Transforma essa pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele mostrou onde estava o coração dele. Na vontade de Deus. O diabo vai fazer convites para você, querido. O diabo existe, primeiro ponto. Ele vai fazer convites para você. Ele vai tentar destruir sua família. Ele vai tentar destruir o seu lar. Ele vai fazer o possível e impossível. Porque uma coisa que ele sabe é que ele tem pouco tempo. Apocalipse diz isso para a gente. E ele vai... E uma coisa que a gente sabe de Satanás é que ele não tem, digamos assim, erro com respeito a isso. É que ele é dedicado. Ele não para de trabalhar. Né? Como aquela irmãzinha, aquela história da irmãzinha que não falava mal de ninguém, né? Irmã, e o irmão fulano e tal? É um irmão muito bom, é um irmão muito gente boa. Não falava mal de ninguém. Aí o irmão falou, para um dia essa irmã vai falar mal de alguém. Pergunta ela quem é o diabo. Diz ela não fala mal. Aí, irmã, e o diabo? Trabalhador demais. Né? E ele não para de trabalhar, ele não para de agir. Ele não para em nenhum momento. Ele vai querer acabar com a igreja, com a sua família, constantemente. Queridos, cuidado com isso. E o que é legal do filme é que o pastor descobre onde estava o coração dele e depois percebe, na verdade, não é que ele foi colocado na minha vida, foi que eu fui colocado na vida dele, eu vou ser instrumento da graça na vida dele. Então, Deus vai utilizar pessoas, seu trabalho, seu chefe, seus parceiros de trabalho como um instrumento de provação. Passe no teste. Confie em Jesus. Se for possível, morra por isso. Porque a glória de quem Cristo é, merece tudo isso. Se você sabe quem é Cristo, você morre por Ele. Você morre mesmo. Você sabe. Eu acho que aqui muitos, eu não tenho dúvida, que alguns homens que eu conheço aqui morreriam pelos seus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que muitos homens aqui se atirariam para receber um tiro no lugar do seu filho. Muitos homens aqui poderiam doar o seu coração para o seu filho. Se o seu filho merece a sua morte, quanto mais a Cristo. Ele é glorioso demais. Ele quer de nós uma fidelidade ao ponto de morte. Possamos ser fiéis assim, meus amados. É difícil, mas Ele nos dá força também. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai. Porque sem Tua força não dá para continuar. Sem o Teu Espírito mexendo em nossos corações, não dá para continuar. Faz chover, Pai, perdão e graça, misericórdia sobre nós. Precisamos do Teu perdão, do Teu amor. Todos os dias, cada segundo da nossa vida. É tão confortante saber que o Senhor conhece a nossa dor, conhece a nossa tribulação. O Senhor sabe. Não porque tem informação, mas porque o Senhor tem empatia com o nosso sofrimento. O sofrimento que é fruto da fidelidade ao Senhor. Por sermos fiéis, sofremos muitas vezes. Sofremos o descaso, sofremos o preconceito, sofremos a rejeição dos nossos familiares, o desprezo de alguns. Mas o Senhor sabe tudo isso, porque o Senhor passou por isso. O Senhor Jesus Cristo sabe disso.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado por essa noite, que venhamos a terminar com um louvor que engrandeça o Teu nome. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.